Vê se você já passou por isso. Você tá num grupo de amigos, família ou conhecidos e de repente, por algum motivo, você se distrai e você perde a piada, você perde o riso, você perde alguns olhares e você não sabe mais se situar na conversa. Você não entende exatamente o que está sendo dito, desassociando ou não. E agora imagina um outro idioma, uma outra cadeia de raciocínio lógico. Parece que você está sempre do lado de fora. Você não consegue entender o que está sendo dito, apesar de sentir os efeitos. E se toda comunicação é um desentendimento, porque o que eu falo não é o que você escuta, o que você escuta não é o que eu falo, ou não é o que eu falei, o que é isso que a gente não entende? E o que sobra? O que é que a gente consegue entender? Se você tá por aqui, é porque provavelmente você escutou a primeira parte do meu canal, podcast, não sei o que vai ser isso aqui ainda. Bom, então muito obrigado. Se você escutou é porque eu já consegui capturar agora uns 20 segundos da sua atenção. Já tá melhor que antes. Antes tinha sido 5, né? Bom, se você tá por aqui é porque eu postei, e se eu postei é porque você tá por aqui. Então, muito obrigado. Seja muito bem-vinda, bem-vindo e bem-vinde. Eu tô gravando esse vídeo no carnaval, hoje é domingo, dia 15, e eu não sei quando eu vou postar, não é esse vídeo, esse áudio, né? Enfim, a gente vai continuar tentando entender um pouco mais do livro da Rita Segato, né? Gênero, Cárcere e Cultura, em uma visada decolonial. E se a gente entendeu no vídeo anterior que a violência contra as mulheres, e aí a gente pode acrescentar os corpos dissidentes, né, também, vão ser fundadas naqueles dois eixos que a gente viu, né, eixo vertical, horizontal, seguradas também, né, estruturadas também pela ideia da masculinidade como sendo uma corporação. A Rita continua pensando nessa, e a partir de 25 anos, né, ela faz esse esforço de tentar dessexualizar e remover a libido da agressão sexual, né, seja ela qual for. E tentar evidenciar esse ato como um crime de poder, de apropriação e de controle territorial. Na medida de que também é um controle de corpo, né, então onde determinados corpos podem ir, onde não, e afins. Voltando na ideia desse espetáculo de masculinidade ser o espetáculo do controle como prova de poder, então eu não sei se a gente tinha visto anteriormente, né, mas a posição masculina nesse meio corporativo, ela sempre vai pedir esse tributo, né, então é muito uma lógica, eu não queria falar satânica, né, porque eu também acho que a gente tem que duvidar de algumas coisas que falam pra gente, né, de satanismo, mas é uma lógica cristã, eu acho, né? É essa ideia de uma ordem sacrificial mesmo, né? Então, a economia simbólica que vai ser extraída vai ser da posição feminina, né? Então, esse masculino se constitui como universal a partir dessa expropriação feminina. Então, o estupro, na visão da Rita, é essa violência expressiva, não instrumental, vai ser utilitária. E ela vai perceber essa utilitariedade, nesse utilitarismo, quando ela vai estudar os feminicídios na cidade de Juarez, no México. Então, a autora vai ser chamada, né, para interpretar esses casos de feminicídio em série
E ela vai, a partir desses casos, escrever o artigo A Escrita no Corpo das Mulheres Assassinadas em Cidade Juarez, que vai estar incluído no livro A Guerra contra as Mulheres, né? Importante. Eu não li ainda, mas eu quero ler. Então, esses feminicídios vão acontecer, né, num deserto, num espaço fronteiriço chamado Arroyo El Navarro. E é como se tivesse uma crença comum, midiática, de que esses crimes vão ser utilitários, né? De que as mulheres essas mulheres, né, foram sexualmente exploradas em bordéis e eliminadas, assim, como se isso não tivesse relação com alguma outra coisa, né? E a tendência do senso comum é continuar a divulgar esses acontecimentos estranhos, né? Mas por meio dessa explicação instrumental. E a visão da Rita é de que esse crime é expressivo e não instrumental. Por quê? Porque ele é um crime de território. Porque a arbitrariedade com as quais esses crimes aconteceram e o grau de impunidade e a crueldade que vai ser aplicada vai revelar que a gente está de frente de um espetáculo de poder sobretudo jurídico, que vai mostrar pra gente que os crimes são maneiras de dizer que o território tem dono. E quem são os donos desse poder? Aí a gente entra no primeiro pensamento desse capítulo, que eu acho muito importante dela, que é como se o poder falasse uma linguagem muito específica, uma linguagem de decisão e de violência. E a gente aqui na periferia do capital, a gente não foi alfabetizado nessa língua. A gente, inclusive por ter sido uma colônia, por ter sido explorados, pior ainda, a gente não tem acesso a esse léxico, né? Então a Rita pensa que tem uma impossibilidade de resolver esses crimes por conta dessa incapacidade de interpretação, porque são crimes de poder e a gente não é alfabetizado nessa linguagem. Então, né? Ela vai falar que essa hipótese dela vai ser aprovada pelas mães e ativistas, né? Pelas mães dessas mulheres. E quando ela visitou Chihuahua em 2012 de novo, né? Eu acho que ela vai estudar isso em 2006. Em 2012 ela volta lá e ela percebe que as mães, as irmãs e as pessoas ali, né? As famílias daquelas vítimas, elas não estão mais lá. Porque elas começaram a sofrer ameaças, né? E esse grupo de mães, elas acabaram indo embora. Então ela encontrou um outro grupo de mães, né? Nesse espaço, mas não teve continuidade daquilo que foi transmitido, né? Dessa ideia da linguagem do poder, da crueldade e do crime de território, né? Então não teve acúmulo de experiência. Nessa linha de pensamento, é como se uma característica essencial das decisões de poder é que a gente que está de fora não consegue observar como elas são feitas. E aí me lembra muito aquele musical do Hamilton, da Broadway, que eles vão... acho que tem uma música que é The Room Where It Happens. Então é o quarto onde aconteceu essa decisão, né? Eu não lembro, eu tava no celular na hora que eu tava assistindo, mas eu lembro dessa música. Então é como se essas coisas acontecessem num quarto fechado, onde a gente não pode entrar, né? Mas o que acontece? A gente sente os impactos desse poder no nosso corpo, né? As consequências do poder. E a gente pode deduzir, como os detetives vão fazer, né? Como se fosse uma montagem de um grande quebra-cabeça, as evidências de um caso. Então, a gente tem acesso às consequências da decisão de poder como fenômenos verificáveis, que permite que a gente faça certas apostas do que está nos bastidores. Então, a Rita, tendo acesso às evidências desses casos, ela vai concluir que os feminicídios vão constituir uma mensagem de soberania territorial e de um controle jurisdicional. É como se o tratamento dado às vítimas e a impunidade é a própria mensagem que é propagada. Não sei se deu para entender, mas é como se isso fosse da ordem do espetáculo, né? Então, é uma arbitrariedade pública a aplicação da crueldade dos corpos, às quais ela se refere aqui como inocentes de guerra, né?
Então, não é o inimigo num tempo de conflito. Não é exatamente as pessoas que vão pegar em armas. É o cidadão comum, né? Então, diante do assassinato cruel dessas mulheres, né? E de crianças, é como se a opinião pública percebesse outra mensagem. Difícil de decifrar. E o que mais faz essa dor social, né, dessas vítimas serem maiores é essa arbitrariedade, né, como significado. Então, a gente sabe que não vai ter o culpado. A gente sabe que as pessoas não vão ser presas e a gente aqui também sabe que não tem escapatória. Ela vai analisar também um caso de jovens, um caso onde 43 jovens foram desaparecidos, né, em Ayotzinapa. E ela vai falar que esses casos têm as mesmas estruturas desses feminicídios, porque tem essa impunidade sendo exibida, né? Deixa eu ver o que mais. Bom, a Rita vai falar também de um caso que eu preciso muito ler a descrição para vocês, porque eu não sabia desse fato, eu achei muito bom. Em relação ao caso de crimes na categoria de tortura, o caso Campo Agodeiro, ou o caso Gonzales e outras, vai acontecer na cidade de Juarez, no México, onde várias mulheres foram brutalmente assassinadas. Dentre elas, ela vai citar 3 mulheres aqui, né, que eu não vou falar o nome por medo de falar errado. E esse caso vai ser julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos em 2009. E pela primeira vez, uma corte internacional vai reconhecer o conceito de feminicídio para caracterizar a morte de mulheres como uma violência de gênero. Então, parênteses, quem fala que violência não tem gênero, bom, a gente sabe que tem. Tem gênero, tem cor, tem classe social, tem raça, tem, né, tem alvos específicos. Esse crime, ele é importante porque no tribunal onde ele foi julgado, a Corte Interamericana não queria que esse crime ficasse na categoria de tortura. E uma juíza chilena, a Cecília Medina, vai ser forçada a dar o seu voto dissidente e separado, porque ela estava indo contra essa lógica, né? E por quê? Porque a tortura, como ela é um crime político, é como se ela fosse um crime contra esse sujeito universal. E aí a corte vai rejeitar esses casos como tortura, porque na imaginação moderna e no senso comum, toda a agressão contra o corpo das mulheres vai ser relegado ao âmbito íntimo e libidinoso sexual. Então, acho que a gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente, mas isso casa com o que a Rita estava tentando fazer durante os 25 anos, né, de estudo, que é dessexualizar o crime. Porque se a gente colocar toda a agressão sexual como sendo capturada e sequestrada do campo do privado, do íntimo e do interesse particular, privado e individual, a gente vai se perder e todas as violações contra os nossos corpos, né, vão ser colocados como crimes menores. Então, esse caso foi importante, né, marcou um pouco essa percepção da violência e da tortura como sendo específica. É importante. Ela fala que isso é importante, senão a gente não vai sair do lugar, né, como sociedade. Bom, se esses crimes ocorrem nessa chave, é como se isso mostrasse pra gente que, fora a ideia de família nuclear ser essa captura de despolitização do posicionamento feminino, e disso deixar as mulheres e as proles, né, mais vulneráveis e matáveis, tem o componente de que essa soberania jurisdicional com que essa arbitrariedade dos crimes ocorrem, essa impunidade, ela vai mostrar pra gente que, bom, é como se tivesse uma segunda realidade. E a Rita vai falar desse segundo estado. Se eu tenho um segundo estado é porque eu tenho um primeiro estado, né? Mas pensando nessa ideia de segundo estado, é como se isso fosse uma esfera paraestatal de controle da vida. Então é um estado paralelo, onde esses donos do poder vão estabelecer a lei e as leis e os códigos da legalização do poder, né? Então a gente sabe que se tem um segundo estado é porque a Rita vai chamar a primeira realidade, né, de realidade ficcional. Então, a gente tem a ficção, que é aquilo que a gente
percebe pra fora, no sentido de que a sociedade como a gente acha que é. Então, advogados, juízes, médicos, esse poder que é colocado pra gente, né, pras massas, é como se ele fosse, as pessoas que pagam impostos, é como se ele tivesse sempre um pezinho nessa segunda realidade. E porque essa ficção, né, é como se tudo que é declarado, né, nessa primeira realidade, tivesse um pezinho nessa segunda realidade. Porque boa parte do acúmulo do capital vai vir dessa segunda realidade, especialmente em países como o nosso continente, né? Como os do nosso continente, onde esse relacionamento Estado-sociedade não tem a mesma estrutura relacional por exemplo, da Europa Central, né? Porque eles foram colonizadores. Então, a Rita vai fazer um outro adendo de que a tentativa de explicar o acúmulo capitalista por meio das relações de capital e trabalho vai se mostrar insuficiente, porque ela não vai conseguir abarcar exatamente todas essas movimentações que vão acontecer nesse estado paralelo, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Outro conceito legal que a Rita coloca aqui é que quando ela está estudando isso da primeira vez, ela entendia que a captura do Estado acontece pelo crime organizado. E depois dela entrar em contato com outros pensamentos, ela vai torcer essa ideia. E ela vai entender que o crime organizado é capturado pelo Estado. Então, o Estado vai capturar o crime e burocratizar ele. É como se a gente tivesse no nosso inconsciente essa ideia de Pablo Escobar ou do Robin Hood, muito nostálgica, né? Mas é como se isso fizesse muito sucesso, né? E aí aquela série do Pablo Escobar há uns anos atrás fez muito sucesso. Talvez porque a gente tenha um desejo de um herói anti-Estado, anti-poder e anti-cultura, mas isso não existe mais. E a Rita vai falar isso de uma maneira bem clara, né? É como se o Estado capturasse de diversas maneiras qualquer tipo de possibilidade de ruptura, né? Então, a captura do crime organizado pelo Estado vai levar aos fracassos das nossas instituições, né? Desde a fundação. Então, tem esse erro fundamental que vai tornar a gente vulnerável ao crescimento dessas esferas paraestatais de controle. E essas esferas vão assumir diversas formas, né? Tipo a ação paramilitar, a parapolicial e as guerras. Então, a truculência policial que a gente vê acontecendo, né? Todas essas violências vão ser resultado do funcionamento dessas esferas, né? Então, a Rita vai falar das gangues, né? Desses comandos paramilitares que vão se expandir nos territórios e vão começar a dar ordens para as populações, né? Então, em outros países, eles vão representar uma forma de terceirização e vigilância da população. Ela não deu nenhum exemplo, mas eu acho que faz sentido. Então, tem códigos específicos, né? Aliás, não tem códigos específicos declarados, né? Mas elas têm uma forma de enunciação. E essa forma de enunciação é com o uso arbitrário da força. Culminando de novo num espetáculo de crueldade, né? Tem um vídeo que eu acho que é o Christian Dunker, que ele tá falando sobre a posição sádica, se eu não me engano, desse policial que aterroriza as pessoas que passam por um beco, né, numa comunidade no Rio de Janeiro. Ou em qualquer outro lugar, né, porque é uma alegoria, é uma metáfora. E eu acho que é um pouco disso, né, essa exibição, esse exibicionismo que tá incutido na masculinidade que a gente viu lá atrás. A Rita vai falar um pouquinho também dessa economia paralela, que vai ser o resultado de pequenos, médios e grandes negócios ilícitos que vão produzir imensas quantidades de capital não declarado. E aí a gente pode pensar nossa, vários. A gente pode pensar em contrabando, a gente pode pensar em tráfico de droga, de arma, tráfico de órgãos, tráfico de humanos, de trabalhadores sexuais, consensual ou não, né? Tráfico de animais exóticos, bebida, drogas, componentes eletrônicos e inúmeras outras coisas, tudo que pode ser vendido nesse comércio ilegal, né? Aliás, tudo que pode ser vendido no comércio ilegal é como se ele tivesse um dark side, né? esse outro. Então, a gente tem também o envio de países, o envio para fora, né?
de países que vão usar minérios, pedras preciosas, madeiras e afins. Então, a Rita vai falar também da exploração da prostituição, né? E dos casos de análogo de pessoas que vão ser encontradas em trabalho análogo à escravidão, né? E aí, nesse trecho, eu lembrei muito do caso do Epstein, né? E pensar que nos arquivos você tem ele doando quantias inúmeras, tipo assim, astronômicas de dinheiro, ele tendo dinheiro doado para ele. Então, assim, a gente que tá fora disso não consegue entender a dimensão desse giro de capital, do dinheiro, né? Ela vai falar também das igrejas neopentecostais, né, que tem dízimos que não são calculados, não são dimensionáveis. Inclusive, uma curiosidade. Meus pais foram missionários por uma época, né, e de uma igreja específica, que a gente fazia parte. E eles tinham um salário com o dízimo descontado, eles querendo ou não, né? Então, tá aí, diversas formas. Casas de aposta, né, públicas, clandestinas, eu não preciso nem falar do jogo do tigrinho, né, as pessoas que divulgam, dos influencers que são pagos, não vou nem entrar nesse assunto. Então não dá pra mensurar o dinheiro que vai circular nesses lugares. Tá fora da nossa capacidade de compreensão. Então, uma riqueza extraordinária. Esse novo mundo, ele vai ser caracterizado por essas formas de controle paraestatais, né? E com isso vão acontecer inúmeros conflitos, que a Rita vai pensar aqui de magnitude bélica. Então a gente pensa em novas formas de guerra, e numa descontinuidade dessas formas. É como se nas batalhas contemporâneas a gente tivesse um começo, meio e fim, né? E depois dessas mudanças históricas, a gente tem essa descontinuidade da guerra, né? Elas não tem uma guerra, uma grande guerra, tem inúmeras mini-guerras, né? É um pouco disso. E uma das mudanças é que a violência dos corpos das mulheres não é só um dano colateral, como era antes, mas é também um objetivo estratégico de guerra, né? Então, é como se essas guerras, né, as novas guerras, elas tivessem essa estrutura de facção, tanto na visão das gangues quanto na visão dos fundamentalistas religiosos. É como se destruir o tecido social a partir do corpo das mulheres e das pessoas dissidentes fosse o armamento mais barato, porque ele já está estabelecido nesse mandato masculino, né, típico da pré-história patriarcal. Então é como se fosse muito mais fácil, né? Você não precisa meio que fazer nada, é como se a violência se desenrolasse porque ela já está incutida num tipo de funcionamento masculino, né? Não natural, mas mandado. Então, a Rita vai falar que tem também, né, essas guerras elas vão ter essa característica de tentar destruir a fé, a santidade e profanar também os meios de reprodução de um povo, né? E demonstrar essa impotência nas fontes de significado e de poder. E aí eu falei um pouco dessa metáfora da gente não ser alfabetizado, né? Mas eu acho que até talvez um pouco além. A gente é alfabetizado em alguma coisa, mas eu acho que a gente tem a nossa língua, né? Assim como os nossos antepassados, e dos povos indígenas, originários, né? Mas eu acho que talvez de todo mundo que sofreu essas violências, é como se a nossa língua fosse destruída, né? A gente não pode. Assim como os escravizados, né? As pessoas em situação de escravidão eram destituídas da língua, né? Do sagrado, daquilo que faz significado. É como se isso continuasse acontecendo, né? Essa fosse a primeira regra nesse manual da violência. Então, é importante pensar nisso. E, bom, aí aqui eu tenho que fazer um pequeno parênteses, porque é uma ideia que a Rita vai apresentar pra gente e, ao mesmo tempo, demover. De que quando ela estava apresentando esse esboço inicial da cidade da Guatemala, numa audiência composta por representantes do movimento da cooperação das mulheres, essas mulheres defendiam, né, e defenderam que
Essas crueldades que aconteciam no genocídio indígena guatemalteco, em 1980, vão ter raízes no patriarcado que vai ser presente no ambiente doméstico desses camponeses, né, e indígenas. E aí essa tese vai afirmar que essa violência típica desse patriarcado tradicional, ele é do mundo camponês e indígena e ele vai se intensificar nos contextos de guerra e por isso que ele resultou nessas atrocidades. A Rita não concorda com essa tese, ela acha que ela é insustentável, porque tiveram outros casos em que essa mentalidade eurocêntrica tentou entender os problemas do nosso mundo, né, nosso aqui latino-americano, né, indígena e tudo mais, e isso vai ser atribuir à vítima a própria vitimização, entendeu? Tipo, atribuir a própria vítima à violência. Não dá pra aceitar, na visão da Rita, porque a crueldade aplicada aos corpos das mulheres é parte de uma instrução bélica e registrada no que ela vai chamar de manuais bélicos, né? Então, é como se fosse efeitos de uma estrutura violenta maior. Ela vai pensar também que tem um testemunho de uma linguista que ela vai relatar casos de violência no Sepur Zarco. E ela descreve que tem uma certa dificuldade de traduzir o que as testemunhas estavam contando para ela, né? Então essa tradução era impossível, porque essas mulheres, elas não tinham um termo na língua delas para nomear esse ato que aconteceu, nomear o estupro, né? O mais próximo que elas encontraram foi a palavra maia machuk, e eu posso estar lendo, né? Mushuk, com X. Profanação, né? Então, é como se me deixaram sem respeito ou dignidade. Então, a própria ausência de um léxico na linguagem maia quechik, para a palavra estupro, vai provar que essa prática, antes de ser um costume, como alegaram as representantes, né? Ela é instaurada a partir das atrocidades de guerra. Elas são instauradas a partir desse manual. E a Rita fala que é muito interessante e impressionante que elas descreveram o que tinha acontecido como profanação. E ela vai citar a Mari Caldor, que vai alegar que uma das características desse novo tipo de guerra, dessas novas guerras, são guerras de profanação. Então, nos quais esse sagrado para os povos vão ser sempre atacados. E aí a gente pode colocar a língua, né? Então, a língua, os templos, os sábios, as mulheres, as crianças. É como se profanasse esse tecido social, né? Para destruir, para desmantelar. Bom, então, o que a gente vê hoje em dia acontecendo é essa onda de fundamentalismo religioso, de perseguição e criminalização do aborto, das pessoas LGBTs, das pessoas trans. É como se isso fosse também um ataque à centralidade desse posicionamento feminino. Então, a gente tem que entender essas mensagens e tentar fazer alguma coisa com elas, né? Acho que é importante. Mas, principalmente, a gente tem que conseguir repensar a direção que a gente quer dar para a história. Porque a gente precisa conseguir dar um novo rumo, né? Para o maior número de pessoas. Para o maior número de pessoas. Então, e para terminar, é como se a promoção da desarticulação desse mandato masculino. Então, para terminar, a Rita vai pensar que somente com a promoção dessa desarticulação de todo esse mandato masculino que a gente estudou até aqui, vai ser possível reorientar a história, né, para um destino melhor, para mais favorável para o maior número de pessoas. Então, esse desmantelamento desse mandato masculino é como se fosse também recuperar a politização característica do espaço feminino, tentar nomear ele, reconhecer ele como político, reconhecer as violências que ele sofre como políticas
Importante apoiar homens também que vão estar em projetos tentando desconstruir, repensar e refazer a masculinidade, né? E refundar o feminismo, porque o feminismo não é só sobre as mulheres, né? Apesar de ser de não existir nem só um feminismo, né? De existirem os feminismos e dele não ter necessariamente um sujeito específico, né? Porque ele é de todos e porque ele precisa ser de todos, né? Inclusive de todas as espécies, eu acho até. Bom, é importante a gente não abandonar o campo do Estado, importante a gente não abrir mão da vida política e tentar reconstruir outras teias de sociabilidade e de politização. É como, é como se a gente não pudesse deixar sequestrar o que a gente entende por político. Tá aí a nossa dificuldade e eu acho que tá aí a nossa estratégia, né? É importante. Bom, se você escutou até aqui, eu queria agradecer. Tem muito mais coisa que eu queria falar, mas eu vou seguir fazendo essa leitura, né, dos capítulos. Eu vou ter mais uma parte aqui da Rita e depois eu vou passar para o tópico 2. Então, muito obrigada. E até outro dia.